Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, vamos retornar ao texto que nós havíamos lido hoje pela manhã. Versículo 2, que diz: A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Querido Deus, bendito e amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui debaixo da Tua infinita graça. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade aqui entre nós, de atrair as nossas atenções para a Tua palavra. Senhor, que o Senhor tenha caminho mais uma vez aqui, de falar a cada coração, trazendo vida, trazendo cura, trazendo restauração, reavivando o dom do Teu Espírito, a alegria da salvação, o fervor da Tua presença, a fome da Tua palavra, o desejo profundo por devoção. Nós Te clamamos agora, deste poderoso nome, exaltado acima de todo nome, o nome de Jesus, o Teu Filho. Essa é a nossa oração. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós temos visto aqui sobre o espírito do anticristo nesta geração. A maneira como ele tem trabalhado, em especial, para atingir o povo de Deus. O alvo do inimigo é a igreja do Senhor, é a obra de Deus. Então é sobre isso que nós estamos aqui nesses dias debruçados, para poder ser ajudados pelo Senhor através da sua palavra. E quando estivemos, em especial, olhando para essa frase, vos demovais da vossa mente, em especial aqui a palavra demovais, está com a mente agitada, emocionalmente agitados, perplexos. Nós vimos sobre este verbo saleuo, isso fala de uma instabilidade emocional. E buscamos luz lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, quando diz que ele virá para magoar os santos, para os afligir, para os desgastar. É justamente isso que nós estamos estudando, e depois nós vimos a metáfora usada pelo Senhor daquela viúva, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, aquela viúva que pleiteava a sua ação diante de um juiz iníquo. Então nós vemos que aquela viúva, ela foi persistente, perseverante. Tudo depunha contra ela, tudo estava contra ela, porém ela não desanimou. E o assunto do Senhor aqui em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, nessa parábola, é sobre o dever de orar e não desanimar. E não se deixar levar pelo cansaço emocional. Este é o assunto do Senhor. E quando nós juntamos todos estes textos dentro de um quadro, a contemplação que nós temos, é uma gloriosa exortação, em especial para os dias que nós vivemos. E eu quero prolongar um pouco esse assunto, convidando vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, o capítulo 6 e os versículos 9 a 12. Êxodo, o capítulo 6 e os versículos 9 a 12. Aqui o povo de Israel estava na expectativa da saída do Egito. Se você puder olhar para esse texto com toda a reverência que há no seu coração, você vai perceber que há um sentido escatológico dentro dessa história.
Porque Deus está tirando o seu povo do Egito. O Egito é uma figura do mundo. Faraó é uma figura de potestades espirituais. E o povo de Deus estava ali, escravizado. Agora o Senhor vem para poder resgatar, redimir, arrancar o seu povo daquele estado de escravidão. Mas aqui é um detalhe, é nesse ponto que eu quero concentrar a minha atenção e quero chamar também a sua atenção. Observe bem. Versículo 9 diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Observe. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Observe bem. Não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Aí o versículo 10 está assim: falou mais o Senhor Moisés dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá a Faraó, e eu nem sei falar bem? Observe algo aqui que é muito importante. Olha essa frase: ânsia de espírito e dura escravidão. Se você tem a habilidade de usar uma chave linguística do hebraico, você vai ver que essa frase aqui, ânsia de espírito, fala de um estado de exaustão emocional. Isso corrobora perfeitamente com aquilo que nós estivemos estudando no período da manhã. Que o trabalho de Satanás, o trabalho do inimigo, o trabalho do espírito do anticristo, que já opera, ele já operava desde os tempos de Paulo, e esse operar, ele foi progressivo na história. E aqui nós estamos vivendo e assistindo o clímax, o apogeu da operação do espírito do anticristo, desgastando as pessoas, enfraquecendo as suas emoções. E aqui nós vemos mais uma vez o que estava impedindo aquele povo de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles era uma palavra libertadora. E por que que eles não conseguiam absorver aquela palavra? Porque eles estavam emocionalmente fragilizados. Lembra que eu disse hoje pela manhã? A obra sutil, terrível do inimigo é nos tornar pessoas emocionalmente fragilizados. Fragilizados. Especialistas que estão debruçados para entender a causa crescente do número de suicídio entre jovens. Um dos pontos que eles descobriram é que a atual geração de jovens não sabe lidar com crises emocionais. E muitos tiram a sua própria vida. Muitos desistem de viver. Esse sintoma é uma obra clara da operação do espírito do anticristo nos nossos dias. Eu não sei como que você tem recebido esta palavra, mas eu espero que o Senhor te dê espírito de sabedoria e de revelação nesse tempo, para que você possa ir muito mais além daquilo que você está ouvindo. E saiba que existe sim uma terrível obra satânica em curso, e que a atual geração vive, a nossa geração atual, vive dentro de um contexto em que todas as peças escatológicas, por que não dizer, tudo aquilo que diz respeito à profecia, ou às profecias, concernentes ao tempo do fim,
estão se cumprindo, não são apenas uma profecia depois da outra, não, várias profecias se cumprindo ao mesmo tempo, vários acontecimentos proféticos em um mesmo tempo. Não admitir isso é a mais terrível ignorância espiritual. Então, meus irmãos, irmãs, aqui estamos vendo algo muito sério. Ânsia de espírito, estado de exaustão emocional e também espiritual. Lembra que eu disse? Ele fragiliza as nossas emoções para atingir a nossa espiritualidade. Ele penetra por meio da nossa mente, que é a faculdade mais elevada da nossa alma, para poder atingir a nossa vontade, as nossas emoções, por meio da mente. E aí, ele vai cauterizando a consciência, que é a faculdade mais elevada do nosso espírito. E assim ele nos torna presas fáceis para suas operações enganosas. Observe isso. Deixe-me abordar um pouco sobre isso. Quero colocar só um texto para concluir esse ponto de Êxodo, que é Marcos capítulo 4, versículo 19. E aqui eu quero traduzir uma palavra, porque infelizmente ela sofreu uma tradução infeliz. E creio que na maioria das versões está aí como cuidados, e não tem nada a ver, a palavra aqui é ansiedade. Marcos capítulo 4, versículo 19 diz assim, mas, isso também está muito claro em Lucas capítulo 21, versículo 34, está assim, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, a palavra cuidado aqui é ansiedade. Então você lê cuidado aí, você nem sabe o que você está lendo, não é verdade? Então, por favor, pode corrigir. Se você puder escrever aí, ansiedade, esta é a palavra que está no texto grego. Não é pecado nenhum você corrigir. Você não está alterando nenhum tio na palavra de Deus, não. Você está corrigindo uma infeliz tradução. Porque já me ocorreu isso, a irmã disse, não escreva, irmão. A Bíblia diz que não pode alterar nada aqui. Não é isso, irmão, você está corrigindo. Está te atrapalhando, né? Não preocupa. Então vamos lá. Mas a ansiedade do mundo. Lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos. Deixa eu dizer algo para você. Naturalmente falando, todos nós temos inseguranças. Naturalmente falando, todos nós somos propícios à ansiedade. Todos nós. A questão aqui que Jesus coloca é, não andeis. Ele está falando de uma conduta ansiosa. É quando a ansiedade se torna o meu estilo de vida, a minha forma de viver. É quando ela passa a me governar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você vê no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, a partir do versículo 7, Paulo vai dizer a mesma coisa. Não andeis ansiosos, irmãos. Ele vai colocar uma nota muito importante. Ele vai dizer assim, perto está o Senhor. A palavra perto ali é de proximidade. O Senhor está perto. Em Mateus capítulo 6, a ênfase é, o Senhor cuida. Em Filipenses capítulo 4, o Senhor está próximo. Ele cuida e Ele está próximo. O problema é quando nós andamos ansiosos, a ansiedade patológica, ela provoca em nós incredulidade. A ansiedade patológica cria em nós, gera em nós incredulidade. E ela abre caminho para algo muito pior, que é a depressão. E é justamente isto, esse ponto, que estes textos estão tratando. Estão tratando a quantidade de cristãos que são salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro,
cujos nomes estão escritos no livro da vida de Deus. Aqueles os quais o Espírito Santo veio habitar dentro deles. Muitos estão escravizados por doenças psicossomáticas. Por que somáticas? Porque a palavra aqui é corpo. Aquilo que a sua mente sente atinge o seu corpo. Pessoas estão escravizadas. É isso aqui que nós estamos lendo. É justamente o que nós vemos aqui nesse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A ansiedade do mundo, a fascinação, o engano. A palavra fascinação aqui é o engano sedutor. Se você observar nesse texto aqui, nesse pequeno texto, tem uma descrição das compulsões que governam as pessoas nesse tempo. Por um lado, a ansiedade do mundo. Por outro lado, o engano sedutor da riqueza, do dinheiro, a compulsão de ter. Por um lado, nós sofremos da compulsão do ser. Do outro lado, nós sofremos da compulsão do ter. É assim que Satanás nos quer. Sabe por quê? Ponto simples. Vem comigo aqui em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, Paulo está dizendo aqui de posição, do conhecimento religioso, tudo que ele adquiriu na sua formação pessoal, na sua formação espiritual, na sua formação social, religiosa, e diz tudo que para mim era lucro, isto mesmo, eu considerei como perda por causa, olhe bem, por causa do amor de Cristo. Sim, ele enfatiza, na verdade, é tudo como perda por causa da excelência do conhecimento. Ele está dizendo do conhecimento mais elevado. Ele não está falando de conhecimento intelectual. O conhecimento mais elevado é o conhecimento baseado na experiência. Escute o que eu estou te dizendo. Conhecimento mais elevado é o conhecimento baseado na experiência. Não é o conhecimento baseado o quanto eu sei de Cristo, o quanto eu conheço da obra de Cristo, mas o quanto da pessoa e da obra de Cristo Jesus é vida dentro de mim. O quanto a pessoa e a obra de Cristo governam os meus afetos. Entende, irmãos? Esta é a grande mensagem. É isso que está fazendo diferença na vida de muitos hoje. E Paulo continua dizendo, observe, aí ele diz, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero lixo do lixo, o refúgio. Para quê? Então você vê que o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus tem como finalidade, olha o que ele diz, ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. Segundo, ser achado em Cristo. Aqui você consegue ver qual é o verdadeiro significado da identidade espiritual de uma pessoa. É conhecer a Cristo, ser achado em, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Só isso pode nos curar de toda forma de transtorno emocional. Aí ele diz assim, e ser achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então você vê, é como se Paulo estivesse subindo uma escada. E aqui agora Paulo, ele vai dizer para nós qual é o caminho para você vencer qualquer forma de ataque nas suas emoções.
Lembra quando eu estava dizendo, se os irmãos quiserem vir aqui arrumar o microfone, eu até agradeço, porque está me atrapalhando. Amém? Vamos continuar. Então nós vimos aqui qual é o caminho para nós vencermos esses transtornos que nos assediam. E você precisa levar isso a sério mesmo. Porque quem quer penetrar nas suas emoções e governar os seus afetos, ele quer te destruir. E Paulo nos mostra aqui a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus nos fará ganhar a Cristo, ser achado em Cristo e participar da sua ressurreição. O que é participar da sua ressurreição? É permitir que a vida ressurreta de Cristo viva em nós. Então vamos aqui observar algo muito sério. Porque o engano é a grande característica que impera sobre o mundo. E é uma arma do inimigo, do próprio espírito do anticristo, para poder seduzir a igreja. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Vamos compartilhar, avançando aqui, até a medida que o Senhor nos permitir. Deixe-me colocar novamente textos que já lemos. Mateus capítulo 24, versículos 5, 11 e também o 24. Textos que nós já lemos, eu vou apenas repetir. Mateus 24, 5 diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu já expliquei sobre essa frase. Não é que pessoas virão aqui e se autoproclamarão, dizendo que elas são o Cristo. Não é isso. Pessoas vão estar aqui afirmando doutrinariamente, de forma categórica, que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é o Cristo. Eles vão usar essa cristologia para trazer credibilidade aos seus ministérios. Porém, o nosso Senhor disse que essas pessoas farão isso para nos enganar. E depois, o versículo 11, ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que o Senhor está mostrando agora um outro lado. Falsos profetas. Homens do ministério da palavra. Estes homens que buscarão uma credibilidade sobre a pessoa de Cristo serão usados pelo inimigo para poder enganar. E a igreja parece que não tem filtro. Nós precisamos ser cuidadosos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. E o último texto está no versículo 24 de Mateus 24.
E diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, veja, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Esses 3 textos precisam ficar gravados na nossa mente, porque estes textos, eles precisam ser como que um filtro para nós, para que nós não venhamos nos tornar presas fáceis para o inimigo. Aí, vamos acrescentar um outro lado. Se por um lado nós vemos o quê? Vemos a questão do ensino, a questão dos milagres, e tudo isso tendo uma obra sutil, perniciosa, com o propósito de enganar por meio do ministério, da palavra, enganar por meio de operações de maravilhas, de milagres. Agora eu quero acrescentar um texto, Mateus capítulo 15 e o versículo 9. Quero tomar esse texto como ponto de partida, porque aqui nós vamos seguir neste assunto. Mateus, capítulo 15 e o versículo 9. Está assim. E em vão me adoram. A palavra adoram aqui fala de reverência de culto. Reverência de culto. Em vão. Aqui é o culto vão. Adoração vã. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí, permita-me colocar uma moldura em todos esses textos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Está assim, ora, o Espírito afirma expressamente. Essa palavra expressamente, ela tem 2 conotações importantes na sua transliteração do texto original. Expressamente significa, em primeiro lugar, de forma clara, de forma explícita, de forma clara. Mas há uma outra conotação desta palavra quando ela é transliterada. Urgência. E esses 2 sentidos se encontram nesta palavra. O Espírito fala com toda urgência, de forma clara. Que nos últimos tempos, essa frase, últimos tempos, tem uma conotação escatológica, porque é uma referência, não só a esse período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, porque de maneira teológica, os estudiosos definem que esse período é chamado os últimos tempos. Porém, há uma nota que precisa ser realçada aqui. A ênfase está na última fase da obra de Deus, isto é, nos dias finais. Então, o Espírito, de forma urgente e explícita, está dizendo que nos dias finais, alguns apostatarão da fé, por obedecerem, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Será que a gente pode admitir que hoje, no meio do povo de Deus, existem espíritos enganadores, existem pessoas obedecendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios? Será? É o que a Bíblia diz. Então agora vamos dar um salto um pouco mais para frente. Porque quando você estuda, em especial o livro de Apocalipse, você vai ver que, repetidas vezes, pelo menos 10 textos em Apocalipse, dão ênfase que haverá uma adoração satânica. Essa adoração não tem nada a ver com o mundo, mas com uma igreja, esta igreja anticristo, este evangelho anticristo.
Este evangelho, como está aqui dito nos escritos dos apóstolos, nos ensinos do nosso Senhor Jesus, em que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, que vão enganar o povo. Paulo vai dizer com toda clareza: alguns apostatarão da fé por darem créditos a ensinos de demônios, a espíritos enganadores, que nesses últimos tempos, a fé apostata, seria caracterizado por isso. Mas qual é o objetivo da apostasia? Você já se perguntou? Você já se perguntou qual é o objetivo da apostasia? O objetivo da apostasia é que quando o anticristo vier, ele tenha um povo para adorá-lo, para segui-lo e para obedecê-lo. Por isso que é tão importante nós colocarmos esse filtro e dizer para o Senhor: passe em revista a minha vida. Passe em revista. Lembre-se, eu vou reforçar esse ponto. Ele não vai simplesmente te levar para o campo do entretenimento. Ele vai te levar para o campo onde ele vai enfraquecer você nas suas emoções, nos seus afetos. Eu quero recordar mais uma vez. Eu estou sendo muito repetitivo, mas a repetição é a quinta essência do ensino. Então não é feio repetir. Escute bem. Eu falei hoje, Efésios 5,16, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Quanto mais vede que aquele dia se aproxima, nós precisamos entender que a palavra remir é pagar um preço pelo tempo. Você tem pago o preço pelo tempo em quê? Tempo fala de preferências, fala de prioridades. Você tem gasto o seu tempo. Quais são as prioridades que governam seus afetos? Quais são aquelas coisas em que você concentra as suas emoções? Quando você amanhece o dia, quais são as coisas que realmente atraem a sua devoção? É o seu trabalho? É a sua faculdade? É o Instagram? Facebook? Ou você tem um coração devocional? Isso é muito importante, porque a resposta vai definir que tipo de pessoa você está se tornando, para Cristo ou para o anticristo. Remindo o tempo porque os dias são maus. A palavra maus, eu disse, cheio de labores, de desgastes, de aflições na alma. Agora, por favor, vamos entrar um pouco dentro do livro de Apocalipse. Vamos entrar um pouco aqui dentro do livro de Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Esse capítulo tem 18 versículos, mas eu quero ler uma parte desse capítulo. É muito importante você ler Apocalipse capítulo 13 com Daniel capítulo 7. Está assim: vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Se você tiver uma caneta, eu vou te ajudar. Está vendo essa frase? Besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Coloca aí, capítulo 17, versículos 3, 7, 12 e 16. Depois você lê, tá bom? Aí você vai saber exatamente isso aqui, não vai nem ficar precisando fazer pergunta depois da reunião. Você vai ler e fala assim: entendi, graças a Deus. É menos um irmão para mim fazer pergunta. E vamos lá. E sobre os seus chifres, chifre sempre fala de autoridade. O número 10, na matemática de Deus, é o número que fala da responsabilidade do homem diante de Deus.
e diademas sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés eram como de urso, a sua boca como leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Viu uma das suas cabeças como que ferida de morte, mas foi curada a ferida mortal. E toda a terra maravilhou. A palavra aqui é espanto, é perplexidade. Toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão. A palavra aqui é culto. Culto, celebração de culto. Porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem há semelhante à besta? Quem pode contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para assim fazer durante 42 meses, 3 anos e 6 meses. E diz mais ainda: abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado que fizesse guerra aos santos e que os vencesse. Nós vamos estudar isso aqui agora, e antes que vocês também façam perguntas. Porque isso aqui está ligado a Daniel capítulo 7. E a gente falou isso hoje pela manhã. Vocês se lembram? A gente falou sobre isso. Esse desgaste tem a ver com essa palavra, com esse assunto aqui. Mas vamos avançar um pouco, porque lá no versículo 15 tem outro detalhe que vai chamar muita atenção de vocês. E foi-lhe concedida autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Agora, por favor, um salto aqui. Versículo 11. Vi sair da terra outra besta, esse aqui é o falso profeta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, que falava como dragão. Ela exercitava toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fez que a terra e os seus habitantes adorassem. É um ministério que vai fazer com que as pessoas prestem culto, louvores, adoração à primeira besta. Estão vendo aí? Cuja ferida mortal tinha sido curada. Obrou grandes milagres. Estão vendo aí? Grandes milagres. De sorte que fazia descer fogo do céu sobre toda a terra à vista dos homens. Enganava. Lembra que Jesus dizia isso? Nós acabamos de ler os textos em Mateus capítulo 24. Enganava os habitantes da terra com milagres. Acabamos de ler. Não precisa de interpretação. Está aqui tudo muito claro. Com milagres que foi lhe dado fazer diante da besta. Mandando aos habitantes da terra que fizesse uma imagem para a besta que fora ferida pela espada e que ainda vivia, e foi-lhe dado que comunicasse fôlego à sua imagem, a imagem da besta, a fim de que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a sua imagem fossem mortos. Não é assim. Agora a gente corrige isso aqui também, tá bom? A todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, fez que lhes fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, senão que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, o seu número é 666. Ok? Então nós lemos o capítulo 13. Eu quero que você recorde alguns pontos aqui. Então nós já vimos, e eu quero me adiantar. O primeiro ponto que eu quero que vocês vejam nesse capítulo 13 é que este capítulo é uma progressão daquela revelação que está em Daniel capítulo 7. Eu falei um pouco sobre isso pela manhã, se o senhor permitir, falarei ainda em mais uma das reuniões. O outro ponto é que você vai ver a adoração ao dragão, que é uma figura aqui de Satanás, o príncipe das trevas. Ele vai ter um culto, ele vai ter aqui um povo para adorá-lo. E o trabalho, tanto do anticristo, como do falso profeta, desse ministério,
que já está aqui operando. Não tenham dúvida, esse ministério, todo tipo de ministério, que prega Jesus, que prega o reino de Deus, que prega a obra de Deus, que prega a cruz, mas que é centrado no homem, onde o homem se coloca como uma autoridade. E eu vou repetir algo que eu disse ontem também. Abaixo de Deus não existe nenhuma autoridade por si mesma. Toda autoridade, ela é delegada, ela é representativa, ela tem como finalidade expressar Deus. E toda autoridade que não expressa o governo de Deus, está em rebelião contra Deus. Então hoje é muito comum, especialmente no meio cristão, dentro do eclesiasticismo, o ministerialismo, o clericalismo, criar uma pirâmide, colocar uma classe clerical. Assim como havia na degradação, ocorreu quando a igreja degradou. Ela estabeleceu o Papa, os cardeais, Monsenhor, e assim sucessivamente, uma classe clerical. Toda forma de ministério clerical não é de Deus, é uma síndrome de Lúcifer. Se você olhar, isso é Babel, Babel é confusão. Lembra quando eles foram construir Babel? Vamos edificar uma torre que toque os céus e ali faremos célebre o nosso nome. Não existe nenhum outro nome célebre na igreja, a não ser o nome de Cristo. O nome exaltado acima de todo o nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Escute isso. Aí no versículo 5 diz que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E a palavra autoridade aqui, nunca você queira usar isso aqui para tentar dizer aqui, está vendo, irmão? A palavra exousia, autoridade para agir. Isto é, vou colocar algo para vocês, escute com muito cuidado. Não há nenhum agente livre fora de Deus. Não há. Nem o próprio Satanás é um agente livre. O único ser livre em todo o universo é Deus. Satanás não é livre para fazer o que ele quer. Ele faz aquilo que Deus permite. E vou dizer aqui algo, eu espero que encerre esse assunto. Satanás é um desgraçado, miserável servo que Deus usa para a sua glória. Você sabia disso? Ele não é, eu coloco a palavra servo aqui entre aspas, ele não é um agente livre. Ele não tem autoridade para fazer o que ele quiser, porque se tivesse autoridade, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele não tem autoridade. Jesus disse, é-me dada toda a autoridade que há nos céus e na terra. Sim, só o nosso Senhor Jesus, Satanás não. Mas por que a gente vê ele fazendo tantas coisas aqui? Porque Deus permite, Deus delega. É isto. E ao final de tudo, quando nós estivermos naquela glória eterna, nós olharemos para trás e veremos a soberania de Deus e a sabedoria de Deus, e veremos que tudo cooperou para o bem do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Agora, por favor, quando ele diz aqui, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir, está vendo? Deus colocou um limite. Escute aqui, olhe para esse texto, versículo 5. Deus colocou um limite para ele agir dessa forma. Para ele agir com arrogâncias, com blasfêmias, para exercer um certo poder, Deus limitou. Para ele agir 42 meses, 3 anos e 6 meses. Papel e caneta, que eu vou citar algo para vocês. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Apocalipse 11, 3. Se vocês lembrarem, hoje de manhã eu citei, em Daniel, capítulo 7, versículo 25, quando diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, aguará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei,
e os santos lhe serão entregues durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e 6 meses. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. 1 ano mais 2 anos, 3 anos. Metade de um tempo, 6 meses. 3 anos e 6 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 3, quando fala das 2 testemunhas, diz assim: darei às minhas testemunhas que profetize por 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. Vou colocar mais 2 textos. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Está assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e 6 meses. E ainda nesse mesmo capítulo 12, olha o versículo 14. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e 6 meses. Sem entrar nos detalhes aqui desses textos e dos contextos desses textos, eu quero que você veja que a Bíblia sempre vai dar ênfase a esse período de 3 anos e 6 meses. E isso é muito importante, porque é um período limitado que Deus designou para que aconteçam algumas coisas sérias aqui. Agora, por favor, vamos para um outro ponto que eu quero lhes mostrar, que está no versículo 14 e 15. O versículo 14 diz que ele vai seduzir os que habitam na terra. Sedução. Ele vai promover uma sedução, uma atração, para ganhar os moradores da terra. Para que o anticristo tenha a sua congregação, a sua igreja, o seu evangelho, o seu culto. É o culto da sedução. Tudo aquilo que nós vemos hoje, essas aberrações, essas práticas abusivas, essas práticas translocadas que nós vemos hoje, isso é uma ofensa, isso é uma blasfêmia ao culto, à reverência, à adoração ao Senhor Jesus. É justamente o que diz esta palavra seduz. Aí diz a todos, permita-me corrigir, versículo 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Deixe-me colocar algo para vocês aqui. Aqui você tem que ir comigo para o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3, por favor. Daniel, capítulo 3, eu vou tentar resumir esse capítulo para que nós possamos ganhar tempo. Aqui nesse capítulo 3 diz que Nabucodonosor, ele fez uma grande imagem para ele. Nós estamos tratando no capítulo 3 de Apocalipse sobre a imagem da besta. E hoje, irmãos, a imagem é tudo. A imagem é tudo para uma pessoa. Como as pessoas têm cultuado a sua imagem. Como as pessoas estão obcecadas, desesperadamente, para se tornarem celebridades instantâneas. Isso se tornou uma febre mundial. Então ele fez uma imagem. Aí diz no versículo 2, aí bem na parte final, que essa imagem ela foi consagrada. Aí quando você olhar o versículo 6, diz: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Mas aí, no versículo 12, há uma denúncia a uns judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Diz que estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som, versículo 15, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu digo para você que em toda a Bíblia,
só existe esse capítulo para interpretar o versículo 15 do capítulo 13 de Apocalipse. Esse capítulo. E vai contar a mesma história. Foi dado a esta imagem uma consagração, uma devoção. Todos deveriam se prostrar. Só que esses 3 jovens estão sendo confrontados. Olha o que eles dizem, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Está vendo aqui, irmãos? Será que isso aqui é só história? Ou isso aqui é uma chave de interpretação daquilo que nós lemos em Apocalipse? Será? Será que existe uma doutrina na Bíblia que diz que nos últimos tempos os cristãos eles serão destruídos por não adorar o anticristo? Existe menção daquilo que será possível ou não. Sabe por quê? Porque você vai ver que existe algo, é uma chave no livro de Apocalipse. Eu tenho tentado constranger as pessoas a isso. Leia Apocalipse de uma maneira devocional. Então você sabe muito bem o que aconteceu aqui. Esses jovens não adoraram essa imagem. Eles foram lançados na fornalha. Aqueles que lançaram eles lá caíram mortos, queimados. Mas esses jovens, eles não morreram. Pelo contrário, eles estavam vivos. E mais ainda, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu que não havia 3 pessoas, havia 4. Havia o Emanuel, o Deus conosco, o ancião de dias, ele estava lá, naquela fornalha. Então, deixa eu te falar, Deus, ele determinou um tempo para isso. Um tempo. Pelo que nós estamos vendo aqui, é um tempo. Não será todo o tempo. Possivelmente esse tempo seja o tempo da grande tribulação. Seja o tempo da grande tribulação. E nesse tempo aqui, pode haver sim, mas deixa eu te falar, não é assim que você lê Apocalipse, tá bom? Você não pega um texto em Apocalipse para criar uma doutrina escatológica. Você tem que ver, Apocalipse é um livro muito mais devocional do que você imagina. Esse livro, ele é escrito de uma forma paradoxal. O capítulo 14 é o paradoxo do capítulo 13. No capítulo 13, o que nós temos? Os seguidores da besta. No capítulo 14, o que nós temos? Os seguidores do Cordeiro. No capítulo 13, nós encontramos os adoradores da besta. No capítulo 14, nós encontramos os adoradores do Cordeiro. Vou te dar um outro exemplo. No capítulo 6, nós encontramos os 7 selos. Não é verdade? Então você vai ver ali os 7 selos. E quando você chega no final do capítulo 6, no versículo 17, a partir do versículo 12, diz que haverá um grande terremoto que vai produzir um impacto global, um impacto cósmico. A linguagem que é usada ali no versículo 12 é uma linguagem cheia de metáforas, para falar da grande dimensão desse grande terremoto. Diz que os poderosos, os grandes, eles vão fugir, eles vão correr, eles vão dizer para os montes: montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. E termina assim o capítulo 6 de Apocalipse: quem poderá subsistir? Em outras versões diz assim: quem vai permanecer em pé? Aí no capítulo 7, inicia uma grande mensagem, versículo 4, diz que 4 anjos se colocaram de pé para tocar as 4 primeiras trombetas. Quais são essas trombetas? Só pegar o capítulo 8, chuva de granizo, meteorito que vai cair sobre o mar,
O outro que vai cair sobre as fontes das águas, que é a terceira trombeta. E o grande eclipse, que vai tomar todo este mundo, que é a quarta trombeta. Quando esses 4 anjos estiverem prontos para tocar, Deus disse, não danifiqueis nem a terra e nem o mar, até que eu cele os meus servos. Aqui no capítulo 13, nós vamos ter aqueles que vão ser selados com o número da besta. Mas no capítulo 7, nós temos aqueles que são selados, ou serão selados com o selo de Deus. O anticristo tem os seus selados, mas Cristo também tem aqueles selados. É os paradoxos. Mas no capítulo 7 e capítulo 6, o que é que nós encontramos? Nesse capítulo 6, nós encontramos homens desesperados, homens gritando, montes, caí sobre nós. Aí aqui no capítulo 7 nós encontramos, depois desse texto, aí entra o versículo 5, diz assim, vi o número dos que foram selados. Quantos? 144 mil. Irmãos, por favor, eu acredito que ninguém acredita que esse número é literal. Esse é um número profeticamente representativo. Esse número, a matemática de Deus, ela vai de 1 a 12. Depois disso, os números são somados ou multiplicados, porém nunca divididos e nem diminuídos. Quem divide e diminui é o diabo. Deus só multiplica e soma. Então escute o que eu vou te falar. Esse número é 12, o número 12 é o número que fala de completação. É 12 vezes 12 vezes 1000. O número 1000 é o número de plenitude. Então, como que nós interpretamos 144 mil? É a completação das completações, ou é a plenitude da consumação da obra de Deus. Então, esses 144 mil é a consumação, é a plenitude da obra do Cordeiro, da obra de Cristo. E aí você vai ver que essa multidão aqui, essa grande multidão, ou este número, 144 mil, ele vai se repetir no capítulo 14. E aqui você vai ver que João, dentro desse mesmo capítulo 7, se no capítulo 6 nós vemos os grandes poderosos gritando aos montes, cair sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro, no capítulo 7 tem uma multidão que está diante do trono do Cordeiro. Eles não estão gritando, eles estão adorando, eles estão dizendo, digno és, ao nosso Deus pertence a salvação. São os paradoxos. Eu não sei como é que você andou lendo Apocalipse, mas eu te convido a ler dessa forma. Sabe uma coisa muito linda que tem Apocalipse? Oásis, os oásis de Apocalipse. Você termina o capítulo 13, vendo tudo isso, meu Deus, vendo a besta, vendo o falso profeta, vendo aqui o anticristo, o governo dele, o sistema religioso dele, as suas más intenções, você vê tudo isso, você vê que ele vai selar este mundo, ele vai marcar os seus, ele vai separar os seus, e você pensa, meu Deus, não precisa você ficar estarrecido, não permita ficar ansioso por isso, porque os de Deus, os de Cristo já estão selados, ele colocou em nós o selo do Espírito, percebe isso? Ele colocou em nós o selo do Espírito. Então escute, aí você vai ver o oásis está aqui no capítulo 14, e isso é muito importante, por favor, vem comigo aqui, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, está assim, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Eu quero que você, por favor, está vendo essa frase, Monte Sião? Eu quero que você, nesse exato momento, eu quero que você, por favor, sublinhe essa frase, porque essa é uma palavra sagrada para nós, porque Sião, de maneira prefigurada, fala do sentimento mais elevado que Deus tem em relação ao seu povo. Ok?
Vamos lá. Aí ele diz assim: e com ele os 144.000 que tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai nas suas testas. Esse é o selo de Deus. Não são os adoradores da besta, são aqueles que têm o nome dele, o nome do Cordeiro, escrito sobre as suas testas. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que eu ouvi era como de arpistas que tocavam nas suas harpas, cantavam um novo cântico, dizendo, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são puros. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e do Cordeiro. Estão vendo aí? Amados irmãos e irmãs, observe que coisa mais linda nós podemos encontrar aqui. Eu quero que você veja isso. Há algo muito especial. Vamos ver cada detalhe que está escrito aqui. Diz que eles estavam em pé sobre o monte Sião. Em pé aqui significa uma posição de triunfo. Deixa eu te dizer algo sobre o livro de Apocalipse, o que esse livro diz sobre a igreja gloriosa. Aqui no livro de Apocalipse, preste atenção, existem 2 linhas que percorrem este livro. Essas 2 linhas, elas partem ali, do capítulo 2. Porque o capítulo 1 do livro de Apocalipse é uma apresentação de Cristo. E por quê? Porque o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Porque o Espírito de Cristo é o testemunho, é a chave hermenêutica deste livro. E vou dizer algo para vocês. O grande objetivo de Apocalipse não é falar do anticristo, é falar de Cristo. O grande objetivo deste livro é nos revelar Cristo de uma forma única. A grande revelação de Cristo aqui é uma revelação triunfante. Então, 2 linhas percorrem este livro. A primeira começa aqui no capítulo 2. Ela vai até o capítulo 18. É a linha da apostasia, da igreja de Laodiceia, da igreja de Éfeso, da igreja de Tiatira, da igreja de Sardes. Esta linha, que aqui é prefigurada por essas igrejas, ela vai terminar no capítulo 18 de Apocalipse, numa grande Babilônia, numa grande meretriz, numa grande prostituta. Mas há uma outra linha, que ela começa aqui no capítulo 2, com a igreja de Esmirna e Filadélfia. E esta linha, ela vai até o capítulo 22. Ela não é uma prostituta, ela é uma cidade nupcial, ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro. Amém? Então vocês estão entendendo? Deixa eu dizer algo para vocês. O livro de Apocalipse vai dizer para nós que o espírito do anticristo, a besta, o falso profeta, esse espírito que já está em curso hoje para produzir uma grande seita religiosa que vai adorar o anticristo, que vai perverter o evangelho e já está pervertendo, que tem mudado a forma de cultuar, a forma de adorar, a forma de pregar, que tem diluído o evangelho. Isso já existe no nosso meio, está aqui registrado em Apocalipse. Esta é uma obra satânica, mas por outro lado nós temos que entender que o Senhor também está fazendo uma grande obra. Ele está reivindicando os seus, Ele está separando os seus, Ele está traindo a sua igreja, Ele está ganhando os nossos afetos, ganhando a nossa atenção, ganhando a nossa adoração, ganhando o nosso amor. É isso que nós temos que ver. Essas 2 linhas percorrem este livro de Apocalipse. Preste bastante atenção. Aí diz assim, em pé sobre o monte Sião. Aqui é uma posição de triunfo.
E por quê? Porque nós, a igreja do Senhor Jesus, nós participamos do seu triunfo no Calvário. Tudo aquilo que ele conquistou é direito nosso. Nós somos participantes da vitória do Cordeiro. Nós somos participantes da sua obra. Nós somos participantes daquilo que ele fez. Nós somos participantes daquilo que ele está fazendo. E nós seremos eternamente participantes daquilo que ele fará por toda a eternidade. Veja isso. Aí ele diz Monte Sião. O que é Sião do ponto de vista bíblico? Sião é a consumação de tudo. Repete comigo, esse barulho aqui talvez esteja atrapalhando. Sião é a consumação de tudo. Sião é uma tipologia da obra perfeita de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, escute bem. Sião é um termo inclusivo e completo. Todas as vezes que você lê sobre Sião, você precisa lembrar desses pontos. Sião foi conquistado por quem? Quem conquistou Sião? Os valentes de Davi. Quem conquistou Sião? Os valentes de Davi. Somente os valentes, somente os que estiverem de pés, somente aqueles que são corajosos, somente os audaciosos é que vão compor aquilo que espiritualmente é Sião. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Sião é um termo abrangente. Sião é um termo espiritualmente abrangente. É disso que fala. Tudo que Deus terminou e concluiu em Cristo aponta para Sião. Tudo que Deus terminou e completou em Cristo é Sião. Amém? Vamos orar, irmãos. Amanhã a gente continua, tá bom? Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós clamamos a Ti de uma maneira muito especial, para que a Tua doce palavra venha nos inundar da Tua vida, Senhor. Senhor, nos ajude, para que nós sejamos revestidos do Senhor, nesse tempo tão complexo, onde os poderes das trevas batalham de forma conjunta para impedir o teu avanço na tua casa. Senhor, nós clamamos em especial aqui pela vida dos nossos jovens, clamamos para que a tua misericórdia os alcance, clamamos para que a tua palavra possa trabalhar no coração de cada um deles aqui. Ajuda-os, livra-os do engano, de toda forma de ministério que tem impedido o teu avanço na vida deles. Senhor, eu quero clamar pela vida desses jovens, em especial pela vida dos nossos jovens que aqui estão, para que eles sejam verdadeiros luzeiros do Senhor neste mundo, para que o espírito do anticristo não encontre lugar em seus corações. Nós te clamamos aqui, Senhor, confiados no poder do teu nome. Nós te pedimos encarecidamente, por amor a ti mesmo, por amor ao teu nome, nunca permita que esses jovens sejam os adoradores do anticristo, mas que eles sejam os adoradores do Cordeiro, que eles não sejam os seguidores do anticristo, mas que eles sejam os seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. Senhor, que tu possas atrair o coração desses jovens. Senhor, não permita que a ansiedade, não permita que os anelos desse mundo possam roubar os seus afetos.
Ajuda os nossos jovens nessa hora. Nós te clamamos aqui, confiados no nome de Jesus, confiados na obra da habitação do Teu Espírito dentro de cada um deles. Ajuda os nossos jovens aqui, Senhor. Ajuda os nossos jovens nessa geração. Nós te clamamos, Senhor. Sabemos que o inimigo, por meio do espírito do anticristo, por meio da apostasia, está fazendo uma obra devastadora. Mas pedimos que a couraça do Teu Espírito possa revestir esta moça e este rapaz. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amanhã nós vamos continuar nesse ponto onde nós paramos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, Senhor. Som. Alô. Alô. Som. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Queremos receber, Senhor, nos nossos corações. Desperta-nos para ser aqueles que contemplam o Cordeiro de Deus. Restaura em cada coração, Senhor, a devoção a Ti. Aqueles que estão feridos, que sejam restaurados pela Tua palavra. Ó Senhor, se há irmãos, se há jovens aqui, Senhor, embaraçados com pecados, feridos pelo espírito do anticristo, magoados nas suas emoções, presos, Senhor, traz o arrependimento e a limpeza em cada coração. Que possamos contemplar o Cordeiro de Deus, possamos contemplá-lo verdadeiramente. Ó Senhor Jesus, Tu és o mais formoso, Senhor, Tu és incomparável, Senhor. Tu pagaste um alto preço por nós. E uma obra completa, um preço completo. O Senhor bradou naquela cruz, está consumado. Tudo foi feito. Tudo foi realizado. Que possamos contemplar a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para Te ver, para Te contemplar, para Te adorar. Restaura a devoção em cada coração. Remove, Senhor, esse sentimento de apatia, de indiferença. Senhor, mas isso deve ser a resposta de cada coração. Nós pedimos a Ti, Senhor, opera em cada coração, em cada um de nós. Vamos orar, queridos irmãos, podemos permanecer sentados. E se o Senhor te mover, você pode levantar a voz.
Estamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Esses tempos de grande conflito, de grande confusão, Senhor, que estão vindo. Te pedimos, Senhor, de vista, Senhor, o teu capacete da salvação, o escudo da fé, ó, Senhor, com a espada da verdade, Senhor, com os calçados da pregação do Evangelho, Senhor, para que possamos, Senhor, nesses dias, Senhor, ser luzeiros, Senhor, fortalecidos por Ti. Porque sabemos que por nossas próprias forças não resistiremos, mas Tu é quem capacita, Tu é quem opera o querer e o efetuar. E nós te agradecemos porque tens operado o querer em cada um de nós aqui, porque estamos aqui te buscando, Senhor, desejando mais de Ti. E agora nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que opere o efetuar também em nossas vidas, trazendo arrependimento, trazendo santificação em cada um aqui, trazendo o desejo por mais de Ti, Senhor, trazendo o desejo de negar a este mundo, negar aos prazeres deste mundo, que são momentâneos, e de Te buscar, Senhor, de viver a eternidade agora, porque nós não queremos, como foi compartilhado, Senhor, só viver este mundo pensando na eternidade, nós queremos viver a eternidade agora, Senhor, desfrutar de tudo que Tu tens, de tudo que Tu já conquistou, as insondáveis riquezas, tudo aquilo que Tu já conquistou na cruz, Senhor, já está disponível para nós agora. Nós não queremos ter uma vida de ouvir falar, nós queremos uma vida de experimentar em realidade tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, não nos deixe confundidos, Senhor, por muito conhecimento, mas nós queremos, Senhor, muito conhecer de Ti, muito experimentar de Ti a cada dia. Então frutifica em nós toda essa palavra que está sendo semeada. Tira toda pedra, tira todo entulho, tira todo espinho que possa haver nos corações. Dá revelação, Senhor, de tudo aquilo que deve ser negado, Senhor, de tudo aquilo que deve ser arrependido. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, incomoda os corações, Senhor, de cada um de nós. Porque uma vida de caminhar com Cristo não é uma vida de religiosidade, é uma vida radical de santidade a Ti, Senhor. Então desperta os corações. Repreendemos toda a mornidão, Senhor. Repreendemos toda a acomodação, Senhor. Repreendemos toda a religiosidade, Senhor. Repreendemos todo o cansaço, Senhor. Repreendemos toda a cegueira, Senhor. E nós declaramos, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Quebra as barreiras, quebra os grilhões, porque Tu és um Deus de libertação, Senhor Jesus. Tu já conquistou na cruz a liberdade de cada um aqui. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés. Para quem, Senhor, iremos, se só Tu das palavras de vida, Senhor. Senhor, nós não somos daqueles, Senhor, que se escandalizam, Senhor, que retrocedem, Senhor. Mas, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Senhor, nos dá intrepidez, nos dá ousadia, Senhor, para vivermos integralmente, Senhor, aquilo, Senhor, que a Tua palavra diz. Viver ser com interesse de coração, Senhor, os Teus ensinos. Senhor, porque nós somos chamados para ser sal e luz, Senhor, nesse mundo. Senhor, nós não queremos, Senhor, esconder, Senhor, a candeia debaixo do velador, Senhor. Não queremos, Senhor, ter o testemunho apagado, Senhor. Mas aviva a Tua obra, Senhor, nos nossos dias. Aviva, Senhor, a Tua obra na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, nós reconhecemos que nós necessitamos, Senhor.
Nós precisamos de Ti. Tu mesmo disseste, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Mas, Senhor, cativa, Senhor, nosso coração. Atrai-nos, Senhor, para mais perto do Senhor. Ó, Senhor, nos dá, Senhor, intrepidez, nos dá ousadia, Senhor, para deixarmos tudo para trás. Para não olharmos, Senhor, para as coisas que gostamos, para as coisas que, Senhor, temos algum apreço da carne, Senhor. Mas, Senhor, que possamos, Senhor, ter uma decisão, Senhor, genuína, concreta pelo Senhor. E somente pelo Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cativa o nosso coração. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, santificai no jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre para os gentios o domínio. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei os prodígios do céu e da terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamou. Aleluia, Senhor. Senhor, nós verdadeiramente quero orar aqui, Senhor, juntos, Senhor, com os meus irmãos, clamar a Ti, Senhor, que nossas palavras aqui, Senhor, nossas orações, não sejam palavras, Senhor, de apenas exteriores, como que rasgando nossas vestes, mas que os nossos corações aqui, Senhor, sejam rasgados de uma forma verdadeira, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, prevaleça, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Prevaleça, Senhor, no coração